Fora da mansão, Valéria pergunta a Má como que ela pôde deixar isso chegar a esse ponto. Má diz que se casou com Luiz e aquela casa também é sua. E não quer ir. Valéria diz que ela não tem outra escolha. E Má vai com ela, mesmo contra sua vontade. Graciela diz que Ofélia não pode fazer nada contra eles. Ofélia diz que ela talvez não, mas a Rosil sim. Graciela diz que esse segredo só o seu irmão poderia confirmar, e ele não está. Ofélia diz que ainda assim, Graciela sabe que não lhe convém que ela fale. Camila chega e diz para Ofélia ter dignidade e parar de implorar a sua tia. Ofélia diz que não está implorando, só está deixando claro o que pode acontecer se eles atacarem a filha dela. Camila diz a Ofélia que Má vai embora sem nada, igual a ela, porque tudo que tem ali foi o seu pai que comprou e grita para ela ir embora. Graciela apoia a sobrinha. Ofélia diz que elas vão se arrepender. Arthur diz a Nicolas que tudo saiu do controle e se sente enganado por elas. Nicolas diz que também não entende, que a única coisa que sabe é que a Valéria é a menos responsável por tudo isso. Arthur pergunta como que ele sabe. Nicolas diz que ele a conhece melhor e deveria saber disso. Arthur diz que nunca havia sentido algo assim por uma mulher e tem medo que ela o engane. Nicolas diz que lamenta dizer que se Valéria não lhe inspira confiança, então não é a mulher para ele. Arthur diz que a única coisa que sabe é que depois disso não voltarão a ficar juntos. Camila diz à tia que finalmente aquelas mulheres foram embora dali. Graciela diz que tem medo das ações que Ofélia possa tomar. Camila diz que aquela mulher é uma ignorante, para a tia não se preocupar, que ela foi empregada deles, não tem ideia de nada, e pergunta se pode ficar no quarto do pai com Juan. Graciela diz que claro que sim, aquela casa é dela. Ofélia chora muito por ter tido que voltar para o bairro e diz que isso é um pesadelo. Valéria diz que aquela casa é a única coisa que elas têm. Juan volta para a mansão, já que Camila ligou para ele. Aproveitando que estão sozinhos, Paula conta para ele que Má e Ofélia foram expulsas da mansão. Juan pergunta por quê. Paula diz que fizeram um exame de DNA e o filho de Má não é do Luiz. Juan fica surpreso. Paula diz que se lembrou que ele e Má foram namorados e pergunta se aquele bebê não é dele. Juan fica intrigado, pensativo. Camila se aproxima sorridente e diz a Juan que finalmente conseguiu tirar Má dali. Juan pergunta por que ela fez isso. Camila diz que Má merecia, que ela os enganou, dizendo que o filho dela era do seu pai. Juan diz que precisa encontrar Má e sai. Valéria diz a Má que ela pode dormir na cama que ela comprou e ela e a mãe podem colocar cobertores no chão para dormirem. Ofélia continua reclamando. Cansada da discussão entre a mãe e a irmã, Má sai, deixando elas sozinhas. Ofélia garante a Valéria que não vão ficar ali por muito tempo, pois os Portilla não têm a última palavra. Valéria diz para a mãe entender que já não há nada que possa fazer. Ofélia diz que é claro que tem, que sabe algo sobre eles que pode destruí-los. Mas se pergunta por que Luiz teve que morrer e diz que ele era o único que a ajudava. Paula aconselha Leonardo a falar logo com o advogado. Leonardo diz que tem uma reunião com ele amanhã. Paula diz para ele falar hoje mesmo com o advogado, antes que Má se adiante a eles. Ofélia conta para Valéria que um dos Portilla não é filho de Cecília. Má pede para a Virgem lhe enviar um milagre. Logo ela escuta Juan chamando. Juan toca a barriga dela e pergunta se o bebê é dele. Má fica em silêncio. Juan pede para ela lhe dizer a verdade. Má diz para ele não voltar a tocar nela, para ficar longe dela. Valéria diz que não pode acreditar que a mãe invente uma coisa dessas para conseguir o que quer. Ofélia diz que é verdade, uma mulher chamada Rosil lhe disse. Valéria diz que sabe quem é Rosil e pede para a mãe se esquecer dessa família porque já causou mal suficiente a eles. Juan diz a Má que já sabe que o filho dela não é do Luiz e pede para ela lhe dizer de quem é. Má afirma que o filho é do Luiz. Juan implora para ela lhe dizer a verdade. Camila chega nesse momento e manda Má deixar o seu marido em paz. Furiosa, ela empurra Juan e pergunta o que ele está fazendo com aquela mulher. Má diz para Juan escutar sua esposa e parar de procurá-la. E vai para casa. Valéria garante a Má que sempre estará ao lado dela, que nunca julgará e só quer que ela seja feliz. Juan não desiste e vai atrás de Má. Má não quer conversar com ele, pede para ele ir embora e vai para o seu quarto.
Juan diz a Valéria que precisa falar com Má. Valéria diz que a irmã não quer e ele deve respeitá-la. Juan diz que se o filho de Má é dele, ele merece saber. Valéria diz para ele não tornar isso mais difícil, que ele está casado e o melhor que pode fazer é respeitar a sua esposa. Valéria volta para casa e nós veremos que Camila escutou toda a conversa entre eles. Leonardo diz aos irmãos e à tia que já falou com o advogado. Ele está ciente de tudo que aconteceu e amanhã bem cedo vai aconselhá-los. Nicolas pergunta por quê. Leonardo diz que para contestarem o testamento e tirar de Má parte do que o pai deixou para ela. Em seu quarto, Ofélia amaldiçoa a pobreza e diz que essa não vai ser a vida do seu neto, que custe o que custar, se levantará. Camila diz a Juan que não quer brigar mais. Juan diz que o melhor seria terminar com tudo isso, que eles não só se machucaram, mas também aos outros. Camila não quer que se separem e diz que eles estavam começando a ter uma relação boa. Juan pergunta o que acontecerá se o bebê que Má está esperando for dele. Camila diz que Má já disse que o filho não é dele, então é melhor ele se esquecer dela. Juan diz que não poderia viver com a suspeita de que esse bebê seja seu. Camila diz que assim como aquela mulher usou ele, também usou o pai dela, e não sabe com quem mais ela pode ter feito isso. Juan diz que Má não é assim. Camila diz para ele abrir os olhos. Juan diz que isso não vai levá-los a nada e quer sair do quarto, mas Camila o segura. Arthur vê fotos de Valéria e sofre por não poder estar com ela. Valéria também pensa nele e se pergunta como que vai fazer para esquecê-lo. No dia seguinte, Ofélia diz a Valéria que Má se casou com Luiz. Ele a incluiu no seu testamento. Ela não pensa em ficar com os braços cruzados e sai. Nicolas diz a Leonardo que acha que não devem contestar o testamento porque o pai não ia querer que eles fizessem isso. Leonardo diz que o pai não está mais ali e eles devem defender o que lhes pertence. A Paula tem razão, eles devem lutar pelo que é deles. Valéria e Má estão saindo de casa para tomarem café da manhã quando encontram Suzana. Suzana ofende Má e diz para ela nem pensar em se aproximar do seu filho porque ele é um homem casado. Má diz que já sabe. Valéria diz a Suzana que já chega, que Má não está fazendo nada, então que ela deixe em paz. Suzana diz que só está dizendo para que ela tenha bem claro. Leonardo pergunta a Hector se o exame de DNA serve para contestar o testamento. Paula diz que é uma prova clara de que Má traiu seu sogro. Hector diz que terão que fazer um julgamento e pergunta se eles têm certeza do que vão fazer. Graciela diz que acha que não vale a pena fazerem isso. Camila diz que devem fazer imediatamente, para que todo o mundo saiba que aquela garota é uma vagabunda e traiu o pai dela. Leonardo diz que concorda com a irmã. Já Nicolas concorda com a tia. Rosil sai de casa, vê Ofélia e pergunta o que ela foi lhe falar agora. Quem a enviou? Ofélia diz para entrarem porque elas têm muito o que conversar. Má diz a Valéria que Luiz era muito bom para ela e lhe disse que ia ajudá-la a estudar para ter uma carreira. Valéria pergunta se ela gostava dele. Má diz que Luiz era um homem maravilhoso e seria um grande exemplo para o seu filho. Valéria garante à irmã que vai ajudá-la a realizar os seus sonhos e que vão dar uma linda vida ao seu sobrinho. Ofélia diz a Rosil que está disposta a comprovar quem é o filho dela e que ela possa se aproximar dele. Rosil diz que acha muito estranho que ela queira ajudá-la depois que Luiz morreu e não acredita nas boas intenções dela. Ofélia pergunta por quê. Rosil diz que ela já quis enganá-lo uma vez, que é fiel aos Portilla e era a sogra de Luiz. Ofélia diz que as coisas mudaram e é importante que ela saiba a verdade. Rosil diz que não vai cair no jogo dela. Ofélia vai embora. Arthur diz à família que não pode decidir nada agora, que isso foi demais para todos. Camila diz que não podem permitir que aquelas mulheres fiquem com o que é deles. Leonardo diz que aquele bebê é um bastardo e aquelas mulheres zombaram do pai e deles, então não podem deixar nenhum centavo para elas. Paula pergunta a Arthur o que mais precisa acontecer para que ele faça a coisa certa. De repente, eles escutam a voz de Luiz dizendo, filhos. Todos ficam surpresos ao verem Luiz. Camila diz que o pai está vivo e o abraça. Arthur diz que sabia que o pai não podia ter partido assim e o beija. Leonardo diz que é um milagre, que lhes disseram que ele estava morto. Nicolas não contém o choro. Graciela diz ao irmão que graças a Deus ele está vivo. Luiz diz que foi tudo mal entendido.
Camila e Arthur pedem desculpas ao pai por tudo que disseram para ele. Paula fica tensa, mal, pois todo o seu plano foi por água abaixo. Graciela pergunta a Luiz o que aconteceu. Paula diz a Luiz que é incrível que ele esteja ali e não consegue entender. Luiz conta para eles como tudo aconteceu. Os homens que seguiram o obrigaram a sair do carro e o ameaçaram com suas armas. Luiz tentou se defender, mas os bandidos bateram nele, tiraram seu relógio, os sapatos e fugiram levando o seu carro. Luiz diz que teve sorte, pois um casal estava passando por ali e o levaram para a cidade mais próxima, onde ele ficou vários dias inconsciente. Luiz diz que quando se recuperou, lhe emprestaram algum dinheiro e foi assim que ele conseguiu voltar para casa. Depois Luiz pergunta por Mar. Todos ficam nervosos. Nicolas diz ao pai que tiveram que falar para ela ir embora de casa. Surpreso, Luiz pergunta por que eles fizeram isso. Leonardo diz que souberam do que ele deixou para Mar porque ela está grávida e Camila acrescenta que descobriram que o filho não é dele. Luiz pergunta do que eles estão falando. Leonardo diz que fizeram um exame de DNA no corpo que pensaram que era dele e acreditaram que Mar havia traído ele e enganado a todos. Furioso, Luiz diz que não pode acreditar que nem morto eles podem respeitar sua vontade, a decisão que ele tomou sobre o seu dinheiro. Paula diz que foram dias muito difíceis. Luiz diz para ela não se meter, que aquilo é entre os filhos e ele. Susana pergunta a Juan se ele e Camila se amam e diz que se preocupa com ele. Juan diz à mãe que não precisa se preocupar, porque ele está bem. Hector diz a Luiz que os filhos dele queriam estar seguros. Luiz diz que deu instruções específicas, que deixou dinheiro suficiente para os filhos para que vivam confortavelmente e pergunta se isso não foi o suficiente para eles. Arthur pede para o pai entendê-los e diz que acharam muito estranho que ele deixasse tanto para Mar. Luiz diz que pelo simples fato de que ele deixou algo para Mar, eles tinham que ter respeitado. Leonardo diz que ele não lhes disse que aquela menina estava grávida. Camila diz que aquela mulher é tão comum que acreditaram que ela o havia usado. Luiz diz que não lhes disse porque não era o momento e que eles o decepcionam porque vê que nunca irão respeitar nada que venha dele. Luiz pergunta se é por isso que Hector está ali. Hector não sabe o que dizer. Luiz percebe que eles queriam impugnar o seu testamento. Diz que não pode acreditar e sai. Graciela vai atrás dele. Luiz diz a Graciela que não pode acreditar que os filhos fariam algo assim e que ela permitiu, que eles fizeram um exame no corpo errado, que sequer podem respeitar um cadáver e tudo por dinheiro, que os filhos dele precisavam da tia, da orientação e amor dela, não que ela os motivasse à ganância. Graciela diz que as coisas não foram assim. Luiz diz que claro que sim e a repreende por terem expulsado o Mar, estando grávida. Graciela diz que gostaria de ter feito muita coisa, mas Ofélia a ameaçou contar o que sabe sobre Rosil. Amparo pergunta se Ofélia sabe quem é o verdadeiro pai do filho de Mar. Ofélia afirma que é o Luiz. Luiz pergunta a Graciela o que Ofélia lhe disse. Graciela diz que ela disse que sabia tudo sobre a Rosil. Luiz diz que vai conversar com Ofélia, mas o que eles fizeram a Mar foi muito baixo. Ele decidiu protegê-la, mas eles não se importaram com a sua vontade e não pode acreditar que ela tenha apoiado os seus filhos nisso. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe vocês.